Capítulo 18. Vi no dia seguinte correr de novo aquela mesma cortina de seda azul que abrira para mim, como nuvem serena, um céu de delícias. Penetrei o templo do prazer, que eu entrara pela primeira vez, esmagado por um olhar de tão soberano desprezo, mas não encontrei nem a antiga fragrância, nem a atmosfera tépida e embalsamada que outrora o enchia. Estava frio e triste, como um aposento por muito tempo privado de ar e luz. Lúcia não proferira uma palavra desde a minha chegada. Muda e submissa, obedecera ao meu olhar. Quando a toquei, teve uma comoção violenta, verdadeiro choque elétrico. Fugiu espavorida, mas voltou logo, e caminhando para mim, entregou-se com um cínico desgarro. Há de ter ouvido falar na sensualidade nefanda dos coveiros de cemitério, que saciavam no cadáver das belas mulheres um desejo brutal. Não creio que esses abutres da lascívia apertassem corpo mais gelado e insensível do que a múmia que se inteiriçava nos meus braços. Senti o frio horror de Virgílio correr-me pela medula dos ossos. Lúcia atravessou o aposento com o passo hirto e saiu. Entrou alguns minutos depois. O calor voltara à epiderme. O corpo tinha, não a doce flexibilidade que era natural, porém, uma eletricidade nervosa e convulsa, que o enrolava como a cauda de uma serpente na agonia. Em vez do seu hálito sempre perfumado, a boca exalava o bafo ardente de uma chama interior e o fumo alcoólico de espírito fortíssimo. "O que bebeste tu, Lúcia?" Perguntei-lhe inquieto. "Sofro do estômago. Bebi um gole de licor", respondeu com a voz trôpega. "Que extravagância!" Ela cortou-me a palavra com um beijo de fogo, escaldou-me da lava que corria-lhe do corpo, mas de repente, repeliu-me bruscamente, escondendo o rosto nas mãos. "Não posso. É mais forte do que eu." Soluçava como uma criança. Riu depois como uma louca. Conheci então a verdade. Lúcia estava embriagada. A sua saída repentina fora um ato de desespero para vencer o gélido espasmo que a marmorizava. Tinha quase esvaziado uma garrafa inteira. Acreditei enfim na sinceridade da repugnância de Lúcia. Renunciei de uma vez ao meu desejo. Sentia profunda compaixão por essa mulher. O seu pranto me enterneceu. Chorei com ela. O embalo moral foi-lhe dissipando a embriaguez, até que adormeceu profundamente sobre o meu peito. Quando acordou, Lúcia percorreu algum tempo com os olhos o aposento, como se coligisse os vestígios esparsos de recordações esvanecidas pelo sono, até que a ideia do que se havia passado desenhou-se, lúcida no seu espírito. Então volveu para mim o olhar humilde, juntando as mãos com uma expressão suplicante. "Logo mais terei forças", balbuciou ela. Era a primeira vez depois de tanto tempo, e não pensei que me faltasse o ânimo. "Não, Lúcia, nunca mais." O seu rosto anuviou-se. "Então vai abandonar-me de novo?" Supunha que isso não passava de uma excentricidade. O meu orgulho se revoltava. Mas há pouco, o suplício horrível por que passaste me comoveu a ponto que chorei contigo. Chorou? E por mim? Conheci que havia uma dor profunda e intensa no que parecia ridículo capricho. Hei de me lembrar sempre que te vi quase morta nos meus braços. Um desejo de hoje em diante seria uma ideia assassina. Não posso, não o devo ter. És sagrada para mim, sagrada pelo martírio que te causei, sagrada pelas lágrimas que derramamos juntos. A tua beleza já não tem influência sobre os meus sentidos. Posso te ver agora impunemente." Lúcia me escutava com enlevo, bebendo uma a uma as minhas palavras e o meu olhar, como se foram um elixir poderoso que a regenerasse. Apenas me calei, desprendeu-se docemente do meu seio e caiu de joelhos. Ergueu-se depois grave e recolhida para dizer-me: "Deus me abençoou." Houve um grande silêncio, em que Lúcia, imóvel e recolhida, continuava absorta no seu êxtase religioso,
e eu contemplava-a mudo sem me animar a interrompê-la. Agora deves ter confiança em mim, Lúcia. Explica-me a razão dessa singularidade. Eu mesma não sei, respondeu com ingênua simplicidade. Ainda receias? Não. Alguma coisa me diz que eu vibro no seu coração uma corda, embora seja da compaixão e da piedade. Posso abrir-lhe minha alma e deixar que penetre nela. Veja se compreende. Eu não posso. Mas devias sentir alguma coisa? Senti a morte que me invadia o corpo, enquanto eu vivia dentro dele sofrendo torturas horríveis. Se eu tivesse ainda minha mãe, expirante diante de meus olhos, amaldiçoando-me no seu último soluço, se por algum crime infame me açoitassem nua pelas ruas, cuspindo-me as faces no meio das vaias do povo, creio que não sentiria o que sinto nesses momentos. Por que razão? Entretanto, houve um tempo em que, se não me engano, tu eras feliz como eu do prazer que me davas. Falei. É verdade. Esse tempo foi uma eternidade de delícias para mim. Desejava até, tão louca que eu era. Desejava que fosse possível morrermos assim um no outro. Uma só vida, extinguindo-se num só corpo. Mas passou. Devia passar. E por quê? Não sei. Quando me lembro, tornou-se lívida e a voz encobriu-se. Quando me lembro que um filho pode gerar das minhas entranhas, tenho horror de mim mesma. Não digas isso, Lúcia. Que mulher não deseja gozar desse sublime sentimento da maternidade? Oh, um filho, se Deus me desse, seria o perdão da minha culpa. Mas sinto que ele não poderia viver no meu seio. Eu o mataria. Eu, depois de o ter concebido. Não compreendi esse fenômeno. Ainda hoje não o posso explicar, senão por alguma das misteriosas afinidades do corpo com o espírito que o habita. Mas que importa? Continuou Lúcia. Aquelas delícias passadas não valem a felicidade que eu sinto agora quando o vejo, quando lhe falo. Se eu pudesse viver toda a minha vida assim, sentada nos seus joelhos, olhando-o, não pediria a Deus nada mais. Entramos então em uma nova fase de nossa mútua existência, fase original e curiosa que me faria rir 15 dias antes. Com efeito, quem poderia julgar possível uma amizade fraternal e pura entre duas criaturas que meses antes trocavam as mais ardentes expansões de sensualidade? Quem poderia conceber uma abstinência absoluta no caráter ardente, provocado todos os dias e a todas horas pela beleza sempre radiante de uma mulher divina, que retraçava com um olhar e um sorriso os poemas da voluptuosidade fruída? Nessa época, se revelavam francamente em Lúcia as aspirações ingênuas para uma juventude perdida, os sonhos vivos do passado, que desde muito tempo espontavam por vezes através do luxo e agitação de uma vida elegante, com a timidez de seu olhar velado pelos longos cílios, com o modesto recato de sua graça e o vestido de caça branca. Lúcia parecia-me agora uma menina de 15 anos, pura e cândida. Por que segredo ignoto da natureza, a rosa que há pouco se ostentava no viço da florescência, abrochara as folhas, e agora botão recente, mal ia desatando o seio. Por que mágica força de vegetação, a palmeira altiva, que hasteava no vale as verdes frondes, se transformara de repente na mimosa sensitiva. Muitas vezes, achava Lúcia cosendo e cantando a meia voz alguma monótona modinha brasileira, que só a graça de uma bonita boca e a melodia de uma voz fresca podem tornar agradável. Outras vezes, passava horas inteiras esboçando um desenho, tirando uma música ao piano, escrevendo uma lição de francês, língua que, aliás, traduzia sofrivelmente, ou, enfim, bordando ao bastidor algum presente que me destinava. Não saía mais durante o dia. À noite, pedia-me que a levasse a algum arrabalde distante da cidade, à lagoa ou ao Cosme Velho. Partíamos de carro, parávamos em algum lugar mais despovoado. Ela recostava-se no meu braço e passeávamos durante 1 ou 2 horas. Outras noites,
Preferia o mar. Embarcávamos num bote e vogávamos pela baía. O seu traje habitual nestes passeios era vestido de merinó escuro, mantelete de seda preta e um chapéu de palha com laços azuis. Mas essa mulher tinha beleza luxuosa que se orna a si mesma, e que os enfeites, longe de realçar, amesquinham. Nunca ela me parecia mais linda do que sob essa simplicidade severa. Um dia, Lúcia chegou-se a mim com certo ar de mistério. Quer fazer amanhã um passeio comigo? Aonde? A São Domingos. Tudo bem, se isto te causa prazer. Partimos às 4 horas da madrugada, numa falua que atravessou rapidamente a baía e levou-nos à praia de Icaraí. Não sei se ainda aí perto existe um velho casebre, escondido no mato e habitado por uma velha e 2 filhos que nos hospedaram, ou por outra, que nos deram sombra e água fresca. Quando Lúcia pôs o pezinho calçado com a botina de duraque preto na areia úmida da praia, pareceu que a mobilidade e a agitação das ondinhas, que esfrolavam murmurando, comunicou-se-lhe pelo contato. Em um instante chegou à casa, abraçou a velha, correu todos os recantos, o terreiro, o quintal e o mato que se estendia em roda. Ora suspendia-se aos ramos das árvores e colhia os frutos verdes que saboreava com delícia, ora pulava sobre a relva soltando gritos de prazer, como as aves atintam ao raiar da manhã. E no meio de tudo isso, voltava para mim e me obrigava a tomar a minha parte do prazer que ela sentia. O meio de não comer frutas verdes, quando elas nos são apresentadas entre 2 linhas de pérolas e a sombra de lábios vermelhos, que fugiam furtando o beijo que prometiam. O meio de não fazer toda sorte de loucuras, quando um talhe esbelto suspende-se ao vosso flanco, e uma voz aveludada murmura uma prece ao ouvido. Almoçamos. Lúcia contentou-se com um pouco de pão e um copo de leite, que bebeu sentada sobre uma pedra. Depois do almoço, ela tomou-me pelo braço. Foi nesta casa que eu nasci, disse-me ela. Não era então velha como está hoje. Tudo muda, tudo passa. Mostrou-me o lugar onde seu pai costumava trabalhar, onde sua mãe cosia. Lembrava-se de todos os cantos, do lugar de cada móvel, da idade de cada fruteira, dos menores incidentes passados nesta área de terra. Faz 7 anos que deixei este lugar. Parece-me que foi ontem. Quando venho aqui alguma vez, acho ainda viva e fiel a minha infância tão feliz. Recorda-se da Glória? De lá olhei para esta praia. O Senhor estava perto de mim. Mal pensava que 3 meses depois, aqui viríamos juntos. E o que é feito de tua família? Como a perdeste? Nunca me quiseste dizer nada a este respeito. Toda a minha vida lhe pertence, o passado como o futuro. Mas aqui não teria ânimo. Aqui vive a minha infância que eu respeito. Não quero que esses lugares que me viram tão alegre me vejam sofrer tendo-o junto de mim. Não falemos nisso agora. Suponho que dormi estes 7 anos e acordei hoje de repente. Sentamo-nos sobre a relva coberta de flores e à borda de um pequeno tanque natural, cujas águas límpidas espelhavam a doce serenidade do céu azul. Lúcia tirou do bolso o seu crochê e o novelo de torçal, e continuou uma gravata que estava fazendo para mim. Enquanto ela trabalhava, eu arrancava as flores silvestres para enfeitar-lhe os cabelos, ou arrastava-me pela relva para beijar-lhe a ponta da botina que aparecia sob a orla do vestido. Deixei cair algumas pedras no tanque. Não sei que impressão triste faz sobre o espírito a plácida imobilidade da onda que desafia o homem a quebrar a quietude da natureza. Os olhos acompanham então com uma indefinível satisfação os círculos concêntricos que surgem à tona e vão se dilatando até correr nas margens do lago. Ia tirar uma nova pedra, quando Lúcia, que eu supunha ocupada com o seu trabalho, reclinou-se para mim de mãos juntas e disse-me com uma voz angustiada: Não, coitadinha, tenho pena dela. Encarei Lúcia. Seu rosto traía uma aflição profunda. De surpreso, deixei cair a pedra. Oh, como deve sofrer! Balbuciou ela, mostrando-me com a mão trêmula a água que se toldava e enegrecia.
Que é isto? Em que estás pensando, Lúcia? Disse, apertando-lhe as mãos com força. Volveu para mim os olhos vagos, contemplou-me um instante e riu. Uma loucura. Não sei como me veio semelhante ideia. Vendo esta água tão clara toldar-se de repente, pareceu-me que via minha alma, e acreditei que ela sofria, como eu quando os sentidos perturbam a doce serenidade de minha vida. Depois de uma pausa, continuou. Naquele dia, não soube explicar-lhe. É isto, veja. A lama deste tanque é meu corpo. Enquanto a deixam no fundo e em repouso, a água está pura e límpida. Acredite ou não, Lúcia acabava de me revelar naquela imagem simples um fenômeno psicológico que eu nunca teria suspeitado.